E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje trazendo um mangá muito especial. Tenho ele na coleção aqui, esse ano aí tá fazendo 20 anos. Dark Angel, do mestre Kiya Asamiya, mesmo autor de Batman mangá. E bem pessoal, vamos dar um confere aqui, cara. Esse mangá foi originalmente publicado no Japão em 5 volumes. No Brasil saiu em 14 edições, foi publicado pela Mitos. Foi publicado no sentido ocidental de leitura, pessoal. Quer dizer que eles espelharam o mangá. Assim como o Batman mangá também foi publicado pela Mitos e também acabou sendo espelhado, né? Tendo as, as páginas espelhadas, né? Para poder ficar no sentido ocidental. Com esse mangá que ocorreu a mesma coisa. Cara, eu acho que eles fizeram isso porque acredito eu que a Mitos publicou o Dark Angel com base em alguma edição europeia ou americana, né? E no período ali ainda era meio novidade, né? Mangás nesse ser publicado no sentido original de leitura era bem novidade ainda, né? Já havia tido alguns outros títulos que tinham sido publicados aqui com esse mesmo esquema, né? E lá fora também. Provavelmente a Mitos utilizou alguma edição europeia ou americana, ou norte-americana como base, né? E uma das coisas que me reforçam essa hipótese é que o Fernando Bertacchini, que é o tradutor, pessoal. Eu não conheço muito do Fernando Bertacchini, cara. Sempre fez um bom trabalho, pelo que eu pude acompanhar, mas eu nunca vi ele traduzindo um mangá direto do japonês, né? Alguma obra direto do japonês. Acredito eu, né? Então é só uma hipótese, não tenho certeza de nada. Mas bem, quando eu era moleque e estava lendo, eu acabei achando estranho, cara, porque nas capas a arte aparece de um jeito e no interior das páginas os detalhes ficavam invertidos, né? Eu comecei a achar aquilo meio estranho, mas com o tempo eu acabei descobrindo o porquê, né? Aconteceu a mesma coisa com o Batman mangá. O Batman mangá foi mais fácil de perceber, né? Principalmente quando duas caras aparecem, né? Que o rosto desfigurado aparece invertido, isso aí é notável imediatamente. Bem, pessoal, vamos lá então, vamos falar sobre essa obra aqui, que ela é magnífica. Antes eu vou falar, pessoal, sobre o mundo de Dark Angel para poder explicar melhor aqui, para o pessoal poder compreender melhor como que ocorre essa história. É um universo de fantasia. O Dark, ele vive nos reinos dos quatro ventos. Ele vive no reino do sul, né, cara, dos ventos do sul, né, que se chama Namban. E cada reino tem um fantasma sagrado. Tem também um reino central, que ele meio que, como ele está centralizado ali, ele meio que cria um sistema político ali entre todos os reinos, né? Tanto cooperativo quanto cooperativo, defensivo ali, e também é, estipula as leis ali, né, que regem esses reinos, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente já vê no começo aqui é que invasão é punível com a morte. E bem, dito isso, pessoal, é o seguinte: o Dark, ele era aluno do Fantasma Sagrado, né? No caso aí é o regente, né, protetor de um desses reinos, né? No caso, o Reino do Sul aqui, né? Reino da Fênix Escarlate. E o mestre dele acaba, né, durante um treino aqui, né, uma luta decisiva aqui, ele deixa o Dark matá-lo, né? A ideia é que o regente aqui, né, o Lorde Sama, né? Sama aí, né, a honraria aí, né, militar, né? Ele ele precisava ascender, né, de forma espiritual, e essa daqui era uma das formas que ele tinha, enquanto deixava aí um sucessor. O Dark, então, ele tem que ir até o reino central para poder ser consagrado aí, né, como fantasma sagrado de Namban, os reinos do sul aqui, né, da Fênix Escarlate. E bem, ele acaba se perdendo, né, aí vai umas partes meio clichê, né, de mangá e tudo, né, porque o Dark, ele é o seguinte, ele é bem jovem e ele tem um coração muito bom, cara. É, Só que ele também, cara, é fera pra caramba no combate, ele é bem poderoso mesmo, sabe? E assim, muitas vezes ele chega a ser meio ingênuo, sabe? Uma coisa engraçada é que, por exemplo, essa fadinha
né, que tá com ele aqui, a Nioh, ela é o espírito guia dele, né, cara? Mas, tipo assim, eu fico me perguntando, por que ela não guiou ele direito, então, né? Eu acho que ela é guia dele, mas não no sentido de direções mesmo, né? Propriamente ditas, né? Eu acho que é um caso mais espiritual mesmo. E bem, pessoal, vai vendo pela arte aí, cara, que o mestre Kiyasami, velho, ele é muito fera. Esse mangá aqui, se eu não me engano, ele fez ele no início dos anos 90, pessoal. E, cara, é fenomenal a arte, velho. Eu lembro que quando eu comecei a ler a primeira vez, eu fiquei tipo, velho, cara, eu nunca tinha visto isso aqui assim, velho. Por exemplo, reparem nessa página aqui, velho. Esse globo de água aqui se formando, cara, sabe? Eu nunca tinha visto alguém fazer isso assim, tão bem feito, cara, no lápis. Por exemplo, eu lembro que a Image já tinha uns desenhistas ali bem cabulosos, né, cara? Mas assim, era muita coisa digital ali, né? A colorização, principalmente, né? Valorizava muito a arte deles e tudo, cara. Mas aqui, velho, no preto e branco, aqui assim, velho, cara, assim, inacreditável, sabe? Meu? E assim, a arte, né, por exemplo, aqui no volume um ela já tá excelente, cara, mas até o final, velho, fica inacreditável, meu, sabe? O nível de detalhe e tudo mais, sabe? E o Mestre Kiyasami, ele tem um estilão, assim, bem classicão, né, cara? Aqueles personagens meio mais esguios, cara, mas muito bem detalhado e bem feito, sabe? O pessoal deve estar se perguntando aí, alguém já deve ter reparado, né? Eu disse que são 14 volumes, né? Mas olhando aí, né, tá dando para ver 13, né? É porque eu nunca consegui, pessoal, o volume 4, né? Acabou que um tempo depois a Mitos encadernou as edições, pessoal. Tá vendo aí, ó? Encadernadinho aqui. A Mitos acabou encadernando essas edições e ia das edições 1 a 4. E foi aí que eu consegui, pessoal, essa edição aqui. Eu já vi depois, né? Assim, né? Com a chegada, né? Com a facilidade de se comprar pela internet, eu vi muita gente vendendo, mas assim, não vi necessidade de pegar a edição, né? Uma outra edição usada, né? Até porque todas as que eu vi eu achei que estavam bem detonadas. E ainda mais pagar frete, ainda não vi essa necessidade. Vamos lá, falar mais sobre a história. A história é dividida em alguns arcos, pessoal. Aqui no caso aqui da publicação da Mitos, aqui fica bem fácil de ver, de distinguir esses arcos, por exemplo, né? Para quem já leu, né? Obviamente. Né, o primeiro arco aqui a gente vê esse processo que eu expliquei aqui, o Dark tentando chegar ao Reino Central, mas ele acaba transgredindo aí os reinos do leste, né? O reino de Toy, do Dragão Azul. O pessoal não acredita nele quando ele informa que ele é o fantasma sagrado, né? Até rola uma outra história ali por trás ali disso tudo. Mas ele acaba tendo que lutar ali para se defender, cara. E assim, velho, ação fenomenal, a história assim bem fluida, narrativa do Kiyasami é muito boa. No segundo arco, o Dark, né, depois de ter sido punido ali, né, por ter transgredido os reinos do leste, ele acaba perdendo a espada dele e acaba sendo mandado de volta ao seu reino para pegar uma espada, uma outra arma com um velho armeiro chamado Kim na ilha. Na ilha não, na aldeia Kiba, se eu não me engano, cara. Talvez eu esteja enganado sobre o nome da aldeia, mas eu achei isso mesmo. E lá, pessoal, acaba que nos reinos do oeste, reino de Seiju, né, reino do tigre branco, tem um fugitivo lá, cara, que tá causando um transtorno gigantesco aí nos outros reinos, né, matando bastante. Vocês ouviram meus cachorros conversando aqui entre eles, né? Causando aí um rastro de mortes, né? Um homem-urso. E para não... E o regente de Seiju, né? O Lorde Shogaju, ele tem um ego bem gigantesco, né, cara? Muito orgulhoso e ele não quer deixar que outros reinos resolvam os problemas dele, cara. E até mesmo se houver necessidade de transgredir outro reino para resolver esse problema, ele prefere. E é aí que o caminho dele vai acabar se cruzando com o Dark. E tem uma história bem maneira aqui, cara. Muita ação e tudo.
combates espetaculares, cara. E o que é fera pra caramba no reino de Seiju é que eles podem se transformar, pessoal, em homens tipo feras, né? No caso tem esse homem urso, tem um guepardo lá também, o próprio Lord Ogaju aí, né? Que é o próprio tigre branco, cara. Que é esse cara que tá na capa aqui. E é uma parada bem maneira, pessoal. É tipo aquele jogo lá, o Blood Roar. O pessoal deve lembrar aí, cara. Na época, então, velho, Blood Roar tava em alta, né, cara? Se eu não me engano, acho que em 2013 já tinha gente jogando. Ou ele saiu mais pra frente, cara. Eu não tô muito certo agora. Mas, assim, era uma parada muito fera, né, mano? Os caras no meio do jogo lá, no meio do combate, você podia transformar em fera, velho. Era um jogaço, cara. E os habitantes de Seju, cara, são desse estilo, sabe? Enquanto que em Namban, né, no reino ali onde o Dark vive, eles se transformam em seres alados, né? Não dá nem pra chamar de criaturas, não. Basicamente eles ganham asas, né? Um problema, cara, um outro problema aqui da edição da Mitos, na edição 3 e 4, a impressão, cara, ficou bem ruim. Alguns momentos ela tá escura demais, outros ela mal dá para poder ver alguns detalhes. Outros, por exemplo, aqui, ó, olha essa árvore, cara, como que ficou meio pigmentado, sei lá, ficou muito esquisito, sabe? Então não ficou legal. Olha essa outra imagem aqui mesmo. Então a edição 3 e 4 teve a impressão bem ruim. Esse mangá, pessoal, ele começou a ser publicado em edições de 84 páginas. Aí da edição 3 até a edição 10 foi publicado em edições de 68, se eu não me engano, 60 páginas. E depois voltou a ser 84 páginas. Acabou dando um total aí de 14 edições, enquanto que no original, como eu disse, eram 5. Bom, pessoal, como eu ia dizendo, né, os arcos vão se dividindo, né? Aí esse arco aí, ele se estende até a edição 6, depois na edição 7, 8 e 9, que são essas três aqui, a gente tem aí o arco da regente do reino de Toy, né, o reino do leste, a Lean, né, Lean Sama, que ela vai em busca ali da orbe do ouro, né, que é uma das orbes de poder que o regente dos reinos do leste tem. E é um arco bem maneiro, cara, bem legal mesmo aqui. E mostrando algumas capas aqui, algumas capas são duplas. Por exemplo, a 5 aqui, na verdade essas 5, cara, se eu não me engano, é uma capa tripla, né? Aqui onde está minha mão direita aqui, por exemplo, se eu não me engano, tem as outras duas guias espirituais aqui dos reinos do norte e do leste. Exatamente. Né? Porque aqui está a Nioh e a Bi, né? Do sul e do oeste. Aqui também uma capa dupla. Aqui também Lady Ni ou Lady Nai. Né? Quanto à pronúncia, pessoal, eu não estou muito certo, não. Não sei se a tradução, né, anterior à portuguesa pode ter sido mais americanizada ali, né, mais voltada para o inglês, ou não, né? E eu nunca vi ninguém falando esses nomes, cara. Então eu não faço a menor ideia se alguns nomes aqui eu estou pronunciando certo ou errado. Essa daqui tem capa dupla. Aqui o Lord En, da Estrela da Ursa Maior, né? Reino do Norte. Detalhe dele, bem interessante, é que ele usa 2 escudos, cara. Isso aí eu achei bem massa nele. E a transformação dos habitantes do Reino do Norte ali é bem massa, viu, cara? É bem diferente ali do padrão que a gente viu nos outros reinos. Tá aí o Lord Tan, Leão Branco, personagem fenomenal, cara. O background dele também muito massa. E aqui a capa da última edição. Bom, pessoal, esse mangá ele não tem final, que é um grande problema dele, é esse, né? Lá nos Estados Unidos e no Japão saiu Dark Angel Phoenix Resurrection. Eu não sei se nos Estados Unidos ele saiu completo, eu acredito que sim, mas se eu não me engano ele saiu simultaneamente nos Estados Unidos e no Japão nas primeiras edições. Depois ele continuou sendo publicado
no Japão. Mas não é uma continuação. Pelo que eu entendi, é uma, sei lá, vamos colocar aí como se fosse uma reformulação, né, do mangá, que eu, sinceramente, se for isso mesmo, eu não sei por quê. Eu nunca encontrei muitas informações a respeito do Phoenix Resurrection, cara. Então, assim, não consigo falar muito sobre ele, cara. Eu gostaria que ele fosse publicado aqui também, principalmente se ele tiver algum final, cara. Um outro detalhe, cara, bem maneiro do Dark Angel, velho. Vou falando aqui enquanto eu mostro algumas artes. É o seguinte, o universo, cara, ele é muito rico, velho. Assim, o que a Samia podia explorar desse universo aqui, cara, é impressionante, velho. Por exemplo, quando comentam alguma coisa sobre o passado, você fica pensando, cara, como deve ter sido isso, sabe? E você começa a imaginar mesmo ali realmente como pode ter acontecido as coisas ali no passado desses reinos aqui, né? E os reinos vizinhos, né? Igual, por exemplo, eles estão no continente dos quatro ventos, né? Nós ouvimos falar aqui, né? A gente até tem contato aqui, né, no mangá com alguns outros reinos, né? E você fica imaginando, cara, as possibilidades, velho, são gigantescas, velho. O que essa Mia poderia ter, igual, por exemplo, olha isso daqui. Cara, como que um tanque de guerra chegou aqui? Como que o Dark chegou próximo de um tanque de guerra no mundo de fantasia, né? Assim, a história que ela explica aqui é bem maneiro, viu, cara? Esse aqui é um dos capítulos bem legais do mangá. Então, assim, cara, as possibilidades, cara, eram gigantescas, sabe? São fenomenais. E é uma pena, cara, que esse mangá ele não continuou a partir daqui, de onde estava já ainda a história, porque termina, cara, num momento épico, velho, sabe? Tava, assim, realmente demais essa história, cara. Igual, por exemplo, aqui o Dark, aqui, né? O nome dele diz muito, sabe, cara? Igual ele aí com as asas negras, né, cara? Quando ele faz essa transformação a primeira vez, o pessoal fica bem surpreso com isso, né? Até porque o sangue dele também é bem escuro. E o pessoal comenta sobre demônios aqui e tudo mais, né? O pessoal fica bem apreensivo quanto a isso, cara. E quando as coisas começam a se revelar mais, cara, o mangá vai e acaba, velho. Você fica tipo, velho, eu não acredito. Depois de uma sequência dessa que vem acontecendo aqui nos últimos volumes, você fala, velho, eu não acredito, cara. Tem que ter continuação isso. Mas é uma pena, cara, não tem. Talvez seja até esse o motivo aí de não terem republicado, cara, esse mangá até hoje, velho. Que, por exemplo, é um mangá até pequeno, velho, só 5 volumes, cara. Então, assim, o pessoal poderia mesmo ter republicado isso daqui, pessoal. Olhem essa imagem aqui, cara. Que demais, velho. Que Asamiya, cara, é um mestre sem igual, sabe? Muito fera, mas muito fera mesmo. Acabou que eu falei, né, das transformações, mas não mostrei, né? Aqui, por exemplo, a gente vê aí o Lorde Shogaju, o Tigre Branco, aí já transformado, cara, fica muito fera, viu, mano? Muito show mesmo. Olhem só isso, pessoal. Que sensacional, cara, essa arte. Isso aqui vem de uma sequência, cara, que você fala, velho, de tirar o fôlego, irmão. Muito bom, cara, mas muito bom mesmo esse mangá, velho. A título de comparação aí, pessoal, quanto ao formato que a Mitos utilizou, podem ver que ele é bem menor que um formato aí, por exemplo, do Vagabond. Tá aqui o volume 37. Ele é bem menor, mas ele tem praticamente a mesma largura, né? Então as páginas eram mais abertas, né? Comparado com os mangás que começaram a ser publicados no Brasil na época, né? Que era aquele menorzinho. Ele era bem mais fininho que assim, né? Realmente era bem pequenininho. Esse aqui, apesar de tá mais baixo aqui, né? Mais curto, ele tem a mesma largura praticamente dos mangás de hoje. Então, se ele fosse republicado hoje em dia, teria um formato aí bem interessante, cara. Bom, pessoal, então acho que é isso, cara. Esse mangá é fenomenal, velho. E, cara, eu reli ele, velho, rapidinho, velho. A leitura dele é muito fluida. Que a Samia é realmente um grande mestre, cara. No aguardo aí, né, da republicação aí do Batman mangá, cara.
Outros trabalhos do Kiarostami, cara, eu não sei se teve outros trabalhos dele publicados aqui, cara. Eu acho que o mais famoso deles é o Silent Mobius. Teve, acho que mais de uma série. Acho que na Desico ele também publicou, Steam Detectives. Mas o que foi publicado aqui, que eu saiba, só o Dark Angel e o Batman Mangá mesmo. O Batman Mangá são duas séries. A Mitos publicou em duas edições cada série, totalizando 4 edições. Né? A Panini provavelmente vai publicar num volume só cada uma dessas séries do Batman Mangá, né? Então provavelmente totalizará 2 volumes. Outra coisa aí, pessoal, o mestre Kiyasami, ele é bem ativo no Instagram dele, pessoal. Ele gosta, dá pra ver que ele gosta muito de carro. Se eu não me engano, ele tem até um mangá ali, eu não sei o nome, mas focado em carro, ou eu não sei se é só alguns é, calendários que ele faz, mas eu acho que não, cara, que eu vi algumas páginas inteiras lá, com sequências que às vezes ele publica, entre outras coisas que ele também publica lá na página dele de vez em quando. Então ele é um cara que continua na ativa aí. Não sei se tem algum mangá realmente em publicação atualmente, não sei se, por exemplo, esse de carro aí, já alguma publicação que já tem algum tempo, e de vez em quando ele publica alguma coisa ali só, né? Mas ele tá sempre postando alguma coisa no Instagram, pessoal. Bom, no mais é isso então, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu. Se gostou, deixa um like e tamo junto, até a próxima. Valeu!